Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma área nobre da cidade, cercada por árvores centenárias e altos muros de pedra, erguia-se uma mansão imponente, testemunha silenciosa dos dias de glória da família do senhor Fernando. A fachada outrora deslumbrante da mansão agora carregava as marcas do tempo. As venezianas verdes desbotadas e as trepadeiras agarradas aos muros de pedra pareciam refletir a alma do homem que ali vivia, um homem outrora vibrante e cheio de vida, agora preso a uma solidão crescente. O senhor Fernando, de 75 anos, desfrutara de dias prósperos neste lugar histórico. Administrara com sucesso diversos negócios familiares, acumulando uma fortuna considerável, mas tudo isso agora parecia distante, quase irreal. A casa, que antes ecoava com as risadas e as animadas conversas de seus 5 filhos e da esposa, estava agora estranhamente silenciosa. O longo corredor ladeado por retratos de família que levava à escadaria principal era uma relíquia de tempos mais felizes. Dias em que os jantares em família eram cheios de vida, vozes alegres vinham da sala de estar e sua esposa, Maria, enchia a casa de amor e aconchego. Desde a morte de Maria mais de uma década antes, a mansão se esvaziara lentamente de vida. Seus filhos, agora crescidos e prósperos, seguiram cada um seu próprio caminho. Todos viviam longe dele, absortos em suas carreiras internacionais e em suas próprias famílias. Embora Fernando recebesse um telefonema ou um cartão postal ocasional, as visitas se tornavam cada vez mais raras. A correria dos negócios e as responsabilidades familiares dos filhos o tornaram um estranho no cotidiano deles. Fernando, embora nunca ousasse admitir abertamente, sofria de uma imensa solidão, um vazio que nem riqueza nem prestígio conseguiam preencher. Naquela imensa mansão, apenas Carla, sua fiel governanta, e Isabel, sua talentosa cozinheira, ainda lhe faziam companhia. Mas mesmo a presença diária delas, gentil e atenciosa, não era suficiente para suprir a ausência que o pesava. Carla, com sua devoção inabalável, estava ao seu lado havia mais de 30 anos. Pequena em estatura, mas cheia de energia, vira os filhos crescerem, Maria partir, e compreendia melhor do que ninguém a silenciosa tristeza de Fernando. Cuidava para que cada canto da mansão estivesse impecável, para que cada detalhe fosse cuidado, como se manter a ordem e a limpeza pudesse apaziguar a dor do passado. Carla era discreta, mas seus gestos eram cheios de compaixão e dedicação. Isabel, por sua vez, assumiu a cozinha após a morte de Maria. Mais jovem que Carla, ela era igualmente atenciosa às necessidades de Fernando. Conhecia suas comidas favoritas, sabia exatamente como ele gostava do café da manhã e tinha prazer em recriar as receitas que Maria um dia preparara para ele. Suas mãos experientes transformavam os ingredientes mais simples em verdadeiros banquetes, mas, mais do que a comida, era seu sorriso caloroso e sua atenção aos detalhes que confortavam Fernando. Apesar de tudo isso, apesar dos cuidados de Carla e Isabel, apesar da opulência de sua casa e da riqueza que o cercava, Fernando sentia o peso esmagador do isolamento todos os dias. Suas noites eram frequentemente passadas na ampla sala de estar, onde se sentava sozinho em sua poltrona favorita, com uma taça de vinho na mão, o olhar perdido nas chamas dançantes da lareira. O cômodo, decorado com bom gosto, exalava o luxo de outrora, mas tudo parecia congelado no tempo. Os móveis antigos, as cortinas de veludo, os tapetes persas, nada havia mudado em décadas. Tudo na casa trazia a marca de uma era passada, e cada canto lembrava Fernando do que ele havia perdido. À noite, depois que Isabel ia embora, ele subia lentamente a escada escura de madeira, seus passos ecoando no silêncio opressivo da casa. Passava pelas fotografias penduradas nas paredes, pelos retratos sorridentes dos filhos, pelas imagens de Maria, bela e graciosa, que parecia olhá-lo com ternura. Em seu quarto, um dos poucos cômodos ainda habitados na casa, refugiava-se sob cobertores pesados. Mas nem mesmo o conforto da cama conseguia afastar a frieza que se instalava em seu coração todas as noites. No entanto, apesar da melancolia que o assolava, Fernando não era um homem abatido. Continuou a conduzir os negócios, embora de forma mais distante, e os filhos sempre o respeitaram. Mas uma parte dele sabia que o essencial lhe escapava, a conexão humana, o amor, a proximidade que um dia conhecera. E à medida que os dias se estendiam, idênticos e monótonos, Fernando às vezes se perguntava o que o futuro lhe reservava. Grande parte de sua fortuna estava escondida, espalhada entre vários imóveis, obras de arte e investimentos, e embora tivesse 5 filhos, nunca havia falado com ninguém sobre suas verdadeiras intenções em relação à herança.
Era um segredo que guardava para si, uma decisão que ainda não havia tomado. É nesse contexto que surge Sophie, uma jovem de 19 anos, cheia de energia e ambição, mas cuja vida fora marcada por dificuldades. Sophie vinha de uma família modesta, onde cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Crescerá num apartamento pequeno e apertado com a mãe, uma mulher desgastada por anos de trabalho precário e relacionamentos instáveis. A ausência do pai, que a abandonara antes mesmo de nascer, deixará um vazio em sua vida, uma busca por amor e segurança que ela jamais conseguirá preencher. Sua infância fora marcada por mudanças constantes, meses sem saber se teriam o suficiente para pagar o aluguel e a incerteza do que o amanhã lhe reservava. Já adulta, Sophie rapidamente percebeu que o mundo não lhe ofereceria nada melhor do que o que ela pudesse ganhar sozinha. Mas seus esforços para escapar da pobreza sempre pareceram inúteis. Ela tentou prosseguir os estudos, trabalhando meio período em empregos sem futuro, mas nada lhe garantia a segurança que tanto almejava. A promessa de uma vida melhor permanecia ilusória. Assim, quando conheceu Fernando, aquele homem que personificava tudo que ela nunca tivera: riqueza, conforto, poder, sentiu-se irresistivelmente atraída pela ideia de uma vida fácil e estável. O relacionamento deles, surpreendente à primeira vista, havia se formado quase naturalmente. Fernando, com seu olhar gentil porém cansado, via em Sophie uma fuga para sua solidão e a melancolia de seus dias. Ela era uma lufada de ar fresco, uma explosão de juventude em sua vida envelhecida. Em troca, prometeu-lhe o mundo. Falou de herança, de um futuro dourado onde ela não precisaria mais se preocupar com nada. Fique comigo até o fim dos meus dias, e tudo o que tenho será seu, dizia-lhe com uma voz grave, tingida pela sabedoria que parecia ter adquirido ao longo dos anos. Sophie, fascinada por essa promessa de um futuro brilhante, aceitou o acordo implícito. Afinal, Fernando não pedia nada além de sua companhia. Ele não exigia paixão nem profundo comprometimento emocional, apenas uma presença, um ombro amigo. Era um acordo que, a princípio, parecia fácil de honrar. Era simplesmente uma questão de esperar, de permanecer ali, de desempenhar o papel da jovem atenciosa. Em troca, ela finalmente teria a segurança com a qual sempre sonhara. A herança, aquela promessa brilhante e reconfortante, a acenava como uma luz na escuridão de suas esperanças frustradas. Mas o que começara como uma oportunidade rapidamente se transformou em uma armadilha emocional. A ideia de estabilidade financeira assumirá um tom muito mais sombrio. Sophie, que pensava que poderia simplesmente tirar vantagem da situação, percebeu que a presença constante de Fernando, suas expectativas silenciosas e a maneira como ele a olhava eram mais opressivos do que ela imaginara. Ela não conseguia evitar uma crescente sensação de pavor enquanto caminhava pela imponente mansão de Fernando. Os cômodos vastos, frios e silenciosos, os móveis antigos que lembravam uma era passada e os retratos de família pendurados nas paredes a deixavam nervosa. Ela não pertencia àquele mundo. Cada objeto parecia impregnado de história, uma riqueza que lhe era estranha, e ela se sentia cada vez mais alienada naquela casa, que apesar de todo o seu luxo, parecia mais um museu do que um lar. Fernando falava com frequência sobre o futuro, evocando com insistência o momento em que herdaria tudo. Mas para Sophie essas palavras tinham um gosto amargo. Eram como uma corrente invisível que prendia a ele. Ela percebia que cada dia passado com ele reforçava sua sensação de confinamento. Via em seus olhos, antes cheios de ternura, uma forma de possessividade que não havia previsto. Sentia-se presa a um contrato não escrito, a uma troca de promessas que a pesava cada vez mais. O mais difícil para ela foi mascarar suas dúvidas. Fernando, embora envelhecido, ainda estava atento às suas reações. Percebia as sutis mudanças em seu comportamento e cada vez que ela tentava se distanciar, ele a contivea com novas promessas, presentes suntuosos ou simplesmente palavras reconfortantes. Você não tem nada a temer, minha querida. Tudo isso será seu um dia. Você só precisa ter paciência. Mas a paciência estava se tornando um fardo. Sophie começava a entender que a promessa de herança era uma faca de dois gumes. Quanto mais esperava, mais impossível parecia a ideia de traí-lo partindo. A herança agora representava muito mais do que mera segurança material. Era o símbolo de sua própria prisão. Ela precisava ficar ao lado dele, vê-lo envelhecer, confortá-lo em seus últimos dias. Mas quanto tempo levaria? Meses, anos? E o que seria dela se no fim, decidisse partir? Sophie agora vivia com ansiedade constante. Cada passo que dava na mansão ecoava suas próprias dúvidas. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e a beleza fria da casa apenas amplificava sua sensação de claustrofobia.
Quanto mais o tempo passava, mais ela sentia que estava perdendo uma parte de si mesma. A promessa de herança, antes um sonho reconfortante, tornará-se uma espada de Damocles pairando sobre sua cabeça. Ela sabia que precisava fazer uma escolha, mas fosse qual fosse, teria um preço. Certa noite, enquanto Sophie se revirava na cama, sem conseguir dormir, um turbilhão interior cresceu dentro dela. Ela havia passado dias ruminando seus pensamentos, ponderando suas opções, e a ansiedade da situação a pesava cada vez mais. Finalmente, movida por uma curiosidade insaciável, decidiu sair do quarto e se aventurar pelos corredores escuros da mansão. Nunca antes ousara explorar a casa sozinha a uma hora tão tardia, mas um instinto profundo, lhe dizia que precisava fazê-lo. As paredes da casa, cobertas por papel de parede desgastado pelo tempo, pareciam sussurrar segredos esquecidos. A cada passo que dava, o piso de madeira rangia sob seus pés, um som que ecoava no silêncio pesado da noite. A escuridão a cercava, mas seu coração batia forte, uma melodia de nervosismo e excitação. No fundo, ela esperava encontrar respostas, uma compreensão das verdades ocultas que por tanto tempo escaparam ao seu olhar. Sophie caminhou lentamente em direção à porta proibida, aquela que Fernando sempre trancava e desaparecia por horas. O mistério a assombrava. O que poderia estar escondido atrás daquela porta? Seus pensamentos giravam, cheios de expectativa. Para sua surpresa, a porta estava entreaberta. Um arrepio a percorreu, mas ela não conseguiu recuar. Empurrou a porta com cuidado e entrou no quarto. O que encontrou a deixou sem palavras. O quarto estava mal iluminado, repleto de documentos, cartas antigas e fotografias nunca antes vistas. Cada canto era adornado com objetos valiosos, barras de ouro reluzentes, joias reluzentes e obras de arte escondidas sob lençóis de veludo empoeirados. Tudo representava uma fortuna escondida, uma riqueza que Fernando havia cuidadosamente preservado ao longo dos anos. No entanto, em meio a toda essa ostentação de riquezas, um caderno de couro desgastado chamou sua atenção. Sophie se aproximou com uma estranha atração, incitando-a a tocá-lo. O cheiro de couro e papel amarelado a atingiu. Ela o abriu com cautela, com o coração disparado, e começou a ler trechos sobre Fernando e uma mulher que ela não conhecia, mas que não era sua esposa. A tinta borrou as páginas, revelando uma história de profundidade e complexidade inesperadas. Uma traição. Um amor proibido. Uma herança amaldiçoada. As palavras a atraíram para uma história cativante, na qual Fernando confessava seus sentimentos por uma mulher que não era aquela com quem se casara. A escrita, ao mesmo tempo doce e amarga, retratava um amor fugaz, oculto nas sombras das convenções sociais e das expectativas familiares. Sophie quase conseguia sentir a dor e a saudade que emanavam de cada frase. Os detalhes eram perturbadores. Fernando falava de encontros secretos, promessas sussurradas ao luar e de uma paixão ardente que saía do controle. Mas a história não terminava ali. Falava também da traição de um amigo, de uma conspiração para separar o casal e das consequências devastadoras que se seguiram. O que poderia ter sido uma felicidade compartilhada transformou-se em uma tragédia inevitável. Sophie percebeu que estava no centro de um drama familiar maior do que imaginara, um drama que ainda pesava sobre Fernando. A cada palavra que lia, uma pergunta queimava em sua mente. Quantos corações ele havia partido para manter aquele segredo? Quantas mulheres haviam sido seduzidas por suas promessas de riqueza e segurança, assim como ela? Uma parte dela estava despertando para a realidade daquela situação. Ela poderia não ser a primeira, e ele provavelmente não seria o último, a se deixar levar pelo feitiço daquele homem que sabia manipular corações como manipulava os fios de sua herança. Sophie fechou o caderno com um baque, a mente a mil. Esta mansão não era apenas um refúgio para Fernando, era um lugar carregado de segredos obscuros e histórias não resolvidas. O medo opaco a invadiu, misturado a uma curiosidade irreprimível. Ela entendeu então que havia um preço a pagar por tudo que Fernando oferecia, um preço que ela não havia considerado inicialmente. Suas promessas de herança assumiram uma cor muito diferente agora. Uma sensação de conflito a invadiu. Ela se perguntou se deveria ficar e aceitar aquela herança, com todas as suas implicações e mistérios, ou fugir antes que fosse tarde demais. As promessas de Fernando, por mais tentadoras que fossem, estavam se tornando uma fonte de ansiedade. Estaria ela pronta para mergulhar naquele legado amaldiçoado para encarar a realidade daquele homem com segredos enterrados? Memórias de sua própria infância, marcada pela privação, voltaram à tona. A busca por estabilidade que a levará aos braços de Fernando estaria se transformando em uma armadilha?
Ela se levantou abruptamente, com os pensamentos em desordem, e começou a andar de um lado para o outro no quarto. As paredes, carregadas de histórias não contadas, pareciam sussurrar avisos para ela. A ansiedade a paralisava, mas ela sabia que não poderia ficar ali para sempre. Finalmente ela caminhou até a porta hesitante. Sabia que precisava tomar uma decisão e que cada escolha que fizesse poderia marcá-la para sempre. Seja qual fosse a sua escolha, ela jamais poderia voltar atrás. Esta mansão, este homem, este legado, tudo havia se tornado um labirinto do qual ela não sabia se sairia ilesa. Antes de sair do quarto, ela deu uma última olhada no caderno, percebendo que continha muito mais do que palavras. Era o reflexo de uma vida, de um passado oculto e das escolhas que Fernando fizera para proteger seu legado. Ao cruzar a soleira, virou-se uma última vez em direção ao coração da mansão. Sabia que teria que encarar a realidade de suas escolhas, que as promessas do homem que ela pensava conhecer eram apenas a superfície de uma história muito mais complexa. Sophie fechou a porta atrás de si com o coração disparado. A realidade do que descobrira a oprimia, mas uma nova clareza começava a emergir em meio à confusão. A riqueza material que Fernando lhe prometera, embora sedutora, não podia mais cegá-la. Os segredos e mentiras que cercavam aquela herança haviam se tornado uma corrente, e ela não podia se dar ao luxo de ficar acorrentada a ela. Nos dias que se seguiram, Sophie reservou um tempo para refletir sobre sua situação. Começou a explorar os jardins da mansão, passando horas vagando entre as flores e árvores, tentando entender seu futuro. Cada passo a afastava mais das promessas de Fernando e a aproximava da liberdade que sempre almejara. Certa noite, enquanto estava no jardim, com o pôr do sol iluminando a mansão, uma decisão tornou-se desconcertantemente clara. Ela precisava confrontar Fernando. A conversa seria difícil, mas ela sabia que não podia mais viver na incerteza, dividida entre o amor que sentia por aquele homem e as manipulações que a cercavam. Na manhã seguinte, Sophie encontrou Fernando em seu escritório, imerso em documentos como de costume. Ele sorriu ao vê-la, mas seu olhar penetrante não conseguiu esconder a crescente preocupação. Ela se aproximou com o coração pesado, mas resoluta, e respirou fundo. Fernando, preciso falar com você, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. Ele olhou para cima, surpreso. Claro, minha querida. O que está acontecendo? Ela hesitou por um momento, mas se forçou a continuar. Descobri coisas no escritório que você pensava estarem escondidas. Sei sobre o caderno, sobre a herança e sobre as mulheres que vieram antes de você. Um silêncio pesado tomou conta da sala e Fernando, com o maxilar cerrado, não disse nada. Sabia que o momento havia chegado. Não posso ficar aqui, Fernando, continuou ela com lágrimas nos olhos. Não quero um legado tecido com segredos e mentiras. Não posso construir minha vida sobre as ruínas dos outros. Ela podia ver a decepção nos olhos dele, mas ele se endireitou, seu olhar expressando uma espécie de respeito. Eu entendo, Sophie, mas há tanta coisa que eu nunca tive a chance de te contar. Eu queria te proteger daquele passado. Proteger ou manipular? Ela retrucou com a emoção transbordando. Quero construir minha própria vida, não ser uma marionete na sua história. Fernando olhou para baixo com uma expressão que revelava uma mistura de arrependimento e compreensão. Você é mais do que uma promessa de herança. Eu o considero família. Mas também entendo que sua liberdade é essencial. Sophie sentiu o coração apertar. O homem que havia capturado sua atenção e despertado sentimentos conflitantes também era o mesmo que havia sido aprisionado por suas próprias decisões. Mas isso não mudou sua determinação. Quero deixar a mansão, anunciou ela com a voz mais firme. Quero viver a minha vida, correr riscos e fazer escolhas por mim mesma. Quero um futuro que eu possa moldar com minhas próprias mãos. Fernando assentiu, com um toque de tristeza nos olhos. Respeitarei sua decisão, Sophie. Nunca quis que você se sentisse presa aqui. Se é isso que deseja, então a libertarei de todas as minhas promessas. Sophie sorriu para ele, com lágrimas nos olhos. Obrigada, Fernando. Espero que um dia você encontre paz. Eles se abraçaram, um gesto que misturava afeto e despedida. Sophie saiu do escritório, com o coração leve e pesado ao mesmo tempo. A decisão estava tomada e a cada passo que dava pela mansão, sentia o peso do segredo se dissipar. Ela passou seus últimos dias na casa se preparando, reunindo seus pertences e se despedindo de Carla e Isabel, que tanto lhe deram. Na noite em que partiu, parou por um instante no jardim, observando a mansão iluminada pela lua. Aquele lugar havia sido um refúgio, mas era a hora de ela encontrar seu próprio caminho. De manhã cedo, ela deixou a mansão, um novo capítulo se abrindo diante dela. Não tinha dinheiro nem segurança,
mas tinha uma determinação renovada e a promessa de um futuro que ela mesma construiria. Sophie sabia que enfrentaria desafios, mas, no fundo, sentia uma profunda libertação, uma lufada de ar fresco após anos de sufocamento. Ela se afastou com o coração batendo forte, mas dessa vez era o som de sua própria liberdade que ecoava em sua mente.